Nos próximos episódios de Meu Pecado, a mulher então tem um ataque e grita que tá de saco cheio do draminha do marido e que ele está noiado com a história da traição e grita que é melhor acabar com esta situação. Ela chama os filhos e diz que ela e o marido vão se separar e que vai procurar um advogado no dia seguinte. Josué vai atrás da mãe, pedindo que ela não se divorcie e diz que ela deu motivos de sobra para a desconfiança do pai. Mas Justina se defende e afirma que não tem mais saco. O rapaz argumenta que são casados na igreja e ela não pode fazer isso. Mas ela tira a aliança do dedo e diz: "Preste atenção, rapazinho. Eu posso e vou me divorciar porque para mim, esta batina que você está vestindo não significa absolutamente nada." Imagine a cara de Josué. Ele então vai falar com o irmão, que argumenta que se os dois puderam escolher seus destinos, os pais também têm todo o direito de fazerem o que quiserem com as suas vidas. Mas o padreco não se conforma e grita: "Eu não concordo com isso." A campainha toca. É Manuel. Juliano pede para irem conversar em outro lugar. Enquanto isso, Lucrécia, furiosa, invade o escritório de Carmelo, que está tentando entender o que toda a papelada que está em sua mesa significa. Ela bate na mesa e diz que ele tinha a obrigação de ter avisado a ela o que iria acontecer. O idiota pergunta por quê e Lucrécia desenha: "Porque minha família estava associada a você e você perdeu a produção completa de maçãs da sua parte do pomar e agora não tem nada para vender." Mas do alto da sua arrogância, ele garante à esposa que vai recuperar tudinho, gritando que sabe muito bem o que faz com seus negócios. A mulher perde a paciência, dizendo que está mais do que provado que ele é um zero à esquerda e exige a verdade sobre a sua situação financeira. Carmelo tenta virar o jogo e pergunta se ela quer saber se é conveniente continuar com ele ou está preocupada por ele ficar na rua. Lucrécia grita que não é este tipo de mulher, mas o pegajoso faz questão de lembrar: "Não se faça de sonsa. Você e eu sabemos perfeitamente que você se vendeu para salvar a sua família da miséria, o que significa que não está tão apaixonada pelo Juliano, pois, em troca de alguns trocados, você mandou o grande amor da sua vida ir pastar." A garota enfia a mão e deixa a marca dos 5 dedos na cara no marido. Mas ele continua: "Puxa vida, como dói a verdade, né? Mas não se sinta tão mal. O Juliano Horta também vai se casar, o que significa que você também não foi tão importante assim para ele." Enquanto isso, na casa paroquial, Josué está desabafando com Matias sobre a situação dos pais. O rapaz está muito nervoso com o divórcio e diz que se isto acontecer e os dois refizerem suas vidas com outras pessoas, viverão em pecado mortal. O sacerdote manda o rapaz não exagerar e antes de mandar os pais ao inferno, deve esperar pelos acontecimentos. Mas Josué não se conforma e diz que a culpa de tudo é de seu pai, que nunca soube se impor. Matias defende o amigo e manda o rapaz não se meter nesta história que não é de sua conta. Do outro lado do povoado, Juliano e Manuel conversam. O rapaz conta ao amigo que não sentiu nada ao vê-la há alguns minutos. Juliano diz que agora a situação é diferente, pois ela é uma mulher casada e ele está a ponto de se casar. Enquanto isso, na fazenda, Delfina conta ao marido que Manuel encontrou o pai, que mandou lembranças para ela e para Modesto. O capataz fica furioso com a ousadia do sujeito, e Delfina diz que sente muita vergonha de contar a verdade para o filho, pois ele vai achar que ela foi muito burra para se deitar com um fracassado como Fidel. Neste meio tempo, Juliano e Manuel, que estão saindo do bar, dão de cara juntamente com o bandido. Juliano quer saber quem é e o amigo conta que é o capataz de Carmelo. Juliano resolve revelar a Manuel que ele é o verdadeiro comprador da safra de maçãs de Lucrécia. O filho de Delfina, por sua vez, revela que agora as coisas vão ficar ainda mais complicadas, pois o banco tomou toda a safra e as terras da Álamos, por causa das dívidas de Carmelo e, por isso, não poderão entregar a safra completa prevista no acordo. Enquanto isso, já em casa, Lucrécia conta ao pai o que descobriu sobre o comprador misterioso e revela que Ernesto é pai de Lorena, noiva de Juliano. A moça conta ainda que o rapaz está na cidade. Maximino revela que, se soubesse disso, não tinha feito o negócio, mas Lucrécia está mais preocupada com a reação de sua mãe quando descobrir para quem as maçãs estão sendo vendidas. No dia seguinte, Justina avisa a Rodolfo que está indo para o escritório do advogado. O professor diz que ela está indo longe demais, mas ela resolve perguntar se ele ainda duvida dela. O homem não responde e Justina decreta que o casamento não tem mais jeito. Enquanto isso, Assunção encontra Tetê na varanda de casa e quer saber por que a moça não foi trabalhar. Ela explica que não tem mais as terras e aproveita para perguntar à empregada se, algum dia, ela teve que guardar um segredo muito grande. A mulher responde que sim e explica que, para aguentar, avaliou o que seria pior:
falar ou não. Ela diz ainda que de alguma maneira se aprende a viver com este pecado. Do outro lado da cidade, Carmelo visita o túmulo do pai e diz que ele pode tentar derrubar o filho quantas vezes quiser, mas não vai conseguir, porque nem vai ficar na rua, nem vai perder Lucrécia. Carmelo cospe na cova de Ramiro, chuta tudo e grita: "Não vou perder nada!" Alguns minutos mais tarde, Lucrécia chega à igreja e implora a Deus para não pensar mais em Juliano, que chega exatamente neste momento. A moça quer sair, mas ele impede e diz que ela fala de uma maneira que parece que está com ciúme. Mas Lucrécia diz que não está nem aí para o que o rapaz faz ou não com sua vida. Ele agarra a garota e manda ela dizer, olhando para ele, que não significa mais nada. Lucrécia pede que ele pare, mas o rapaz resolve beijar a moça à força. E entre tapas e beijos, os dois acabam se beijando apaixonadamente na igreja. Josué vê a cena e fica surpreso. Juliano encontra Lucrécia na igreja e pergunta se ela realmente não se importa que ele se case com outra mulher. Ela diz que não está nem aí, mas ele a agarra à força e ganha um bofetão. E entre tapas e beijos, os dois acabam enroscando as línguas, no maior love. Josué chega e grita com o irmão, perguntando como ele tem coragem de fazer aquilo na casa de Deus, e lembra que Lucrécia é casada. O padre relembra ao irmão que ele também vai se casar em breve. A moça sai correndo enquanto Juliano diz a Josué que nada disso é de sua conta. Os dois discutem. Juliano vaza cheio de raiva. Matias chega e leva Josué, que está tendo um surto de indignação, misturado com ódio. Neste meio tempo, Justina vai ver Odorica, cheia de amor para dar. Ela pede desculpa por ter sido grosseira na última vez que se encontraram. O advogado se declara novamente para ela, chamando a mulher de meu amor, e ela retribui chamando o homem de gatinho. No meio do esquenta, Justina aproveita para perguntar se ele estaria disposto a comprar aquela casinha em Rio Branco, que Carmelo botou à venda e lhe dar de presente. O advogado quer saber por quê. Ela conta que é uma espécie de segurança na vida, pois está se divorciando de Rodolfo. Imaginem a felicidade do coitado, que está prestes a cair no maior golpe do baú. Enquanto isso, na igreja, Josué continua fazendo seu showzinho e dizendo que sabia que a volta do irmão para a cidade só traria problemas e se ajoelha de braços abertos na frente do crucifixo pedindo perdão para o rapaz. Matias não acredita em tamanho drama. Cheio de raiva, o rapaz culpa o irmão por tudo, e mais um pouco, e argumenta que ele não tinha nada o que fazer ali, pedindo ao sacerdote que fale com Juliano e peça para ele ir embora da cidade. Matias está simplesmente apavorado com as atitudes do noviço. Delfina aconselha a patroa a falar tudo isso para a filha, mas a mulher grita, dizendo que não precisa dos conselhos da empregada, pois sabe muito bem o que faz. Alguns momentos mais tarde, Paulino, que está na casa com Rodolfo, quer conversar com Juliano e diz que se sente muito incomodado por descobrir que ele é o verdadeiro comprador das maçãs. O fazendeiro diz que, independente de qualquer coisa, vai cumprir sua parte no acordo, mas precisa contar algo grave. Juliano, então, diz a Paulino que sabe que as terras do Souza foram tomadas pelo banco juntamente com a plantação. O rapaz sugere que Paulino comece entregando a safra de sua fazenda e der tempo ao tempo para ver se consegue algum acordo com o banco ou com o novo dono da Álamos. O homem acha justa a proposta e aceita. Neste meio tempo, na Fazenda Milagre, Lucrécia conta a Delfina sobre seu encontro com Juliano, mas Rosário chega e quer saber o que está acontecendo. As duas dão uma desculpa qualquer, mas a mulher não acredita e vai atrás da empregada na cozinha. Ela xinga a empregada, mas Delfina não se dobra e pergunta se ela estaria disposta a apoiar Lucrécia se ela decidisse se divorciar. A mulher pergunta se era sobre isso que as duas estavam conversando, mas Delfina diz para a patroa não dar bola para o que ela acabou de dizer. E na casa dos Horta, Juliano explica ao pai como ficou dono do negócio com as maçãs e conta que foi Ernesto quem deixou ele tocar o empreendimento e vai distribuir o produto em todo o mundo. Justina chega, interrompendo a conversa, e Juliano aconselha o pai a ir conversar com sua mãe. E no restaurante do povoado, Odorica comunica a Carmelo que já tem um comprador para a casa em Rio Branco. O advogado revela que é ele quem quer comprar o imóvel, mas o valor está muito acima do mercado. O rapaz não cede e diz que o valor é este e ponto final. Neste meio tempo, Rodolfo resolve aceitar o conselho de Juliano e vai falar com a esposa, pedindo perdão e dizendo que não quer ficar longe dela. Mas a vadia lembra que ele passou 3 anos a ignorando por completo. O professor admite que errou, mas que para ele, estar perto dela era o suficiente. Justina está muito indignada, mas Rodolfo tenta novamente e pede que os dois continuem sendo marido e mulher. No entanto,
Ela revela que vai continuar com o divórcio e justifica sua decisão, dizendo que ele sempre vai duvidar dela. Alguns momentos mais tarde, Carmelo chega em casa e encontra Fidel no escritório. O bandido conta que Juliano voltou à cidade e o viu saindo do bar na noite anterior, acompanhado de Manuel. Furioso, Carmelo pega o 45 prateado da gaveta e sai, mandando Fidel acompanhá-lo. Neste meio tempo, Lucrécia, que está na beira do rio, lembra do seu encontro com verdadeiro amor e tenta entender o que está acontecendo. Matias vai até a casa de Juliano, dizendo que precisa muito falar com o rapaz. Carmelo e Fidel chegam bem na hora e veem Malvado saindo acompanhado do sacerdote. Na fazenda, Modesto vai falar com Paulino. O capataz revela que está preocupado com a situação da safra, por causa das questões da Álamos, mas o fazendeiro diz que está muito mais preocupado com a presença de Juliano no povoado, pois isto poderá causar uma série de problemas, principalmente se Rosário descobrir que o negócio da venda das frutas foi fechado com ele. Enquanto isso, Juliano explica a Matias que não conseguiu resistir, e por isso beijou Lucrécia. O padre conta que o lugar não é o problema, mas sim a atitude, pois a moça agora é uma mulher casada. Mas o sacerdote argumenta que se ele ainda tem este tipo de impulso, provavelmente ainda sente alguma coisa pela ex-namorada, e não é justo que ele engane as duas. E depois de pensar bastante, Lucrécia volta para casa e encontra Manuel. Mas, este exato momento, o pegajoso também chega querendo saber por que ela ainda não voltou para casa. Ele agarra a esposa com violência, mas ela dá um safanão e se livra de suas garras. Mas Carmelo insiste, dizendo que sabe que ela já se encontrou com Juliano. A moça confirma e ele tenta novamente levar a garota embora com força. Manuel se mete. Carmelo chama Fidel e diz ao rapaz que vai fazê-lo se comportar, apontando a arma para o peito de Manuel. Lucrécia pede calma e manda o marido guardar o revólver. Mas o tiro sai pela culatra, pois Fidel saca seu super canivete, coloca no pescoço do patrão e manda o rapaz baixar a arma ou vai se arrepender. Mas sem mover 1 milímetro o revólver da cara de Manuel, ele pergunta ao capataz por que ele defende tanto o filho de Delfina e o bandido resolve contar que Manuel é seu filho. E Carmelo, mesmo tendo baixado o revólver, continua ofendendo o rapaz, dizendo que afinal, o cachorro não é órfão. Fidel está cada vez mais irritado e manda o pegajoso se calar. Ele não se cala e diz que esta é a coisa mais engraçada que ele já ouviu e tenta novamente colocar Lucrécia à força na caminhonete. Finalmente o infeliz se dá conta que não tem mais nada que fazer ali e chama o capanga para acompanhá-lo, mas Fidel responde: "Desta vez não, Little Boss", jogando as chaves do carro no chão e avisando que desta vez vai ficar do lado dos seus. Carmelo não se convence e manda a mulher estar em casa em 1 hora. Fidel vai embora a pé, enquanto Lucrécia tenta consolar o amigo pelo que ele acabou de descobrir. E como quem não quer nada, Renata chega ao escritório de advocacia, onde supostamente trabalha, e lixa as suas unhas, enquanto Odorica aproveita para demiti-la e manda a moça desocupar imediatamente a mesa. Desesperada, ela sai correndo atrás do advogado e pergunta como ele ousa mandá-la embora. Mas Odorica cai na risada e diz que não está mais disposto a aturar seus ataques de menina mimada. Ela então ameaça contar a Carmelo, mas o homem revela que foi ele quem mandou demiti-la. Sozinha, Renata jura que Carmelo vai pagar por tudo o que fez. Na fazenda, Manuel vai falar com a mãe e diz que já sabe quem é seu pai. Ele diz que não entende como a empregada foi se envolver com alguém como Fidel e avisa que, independente de qualquer coisa, aquele senhor continuará sendo um desconhecido. Alguns momentos mais tarde, o pegajoso chega em casa e pergunta a Assunção se ela sabia que Fidel é pai de Manuel e quer saber por que ela não contou nada antes. A empregada simplesmente responde que este assunto não é de seu interesse. Algumas horas mais tarde, Modesto chega em casa e fica sabendo que Manuel descobriu quem é seu pai. Delfina não para de chorar. Já é tarde quando Juliano liga para a noiva e avisa que vai voltar no sábado. Ele explica que ainda precisa resolver algumas coisas no povoado. Lorena conta que o testamento de seu pai será lido no dia seguinte e gostaria da presença do noivo, mas Juliano diz que este assunto é pertinente apenas a ela e não tem nada a ver com isso. E na casa de Lorena, Matilde continua colocando em prática seu plano para casar a sobrinha com Miguel e avisa a garota que convidou o rapaz para jantar. Algumas horas mais tarde, Lucrécia chega em casa e vai conversar com o marido, que quer saber onde ela encontrou Juliano e revela que não contou nada, pois não achou importante. Ela aproveita para dizer que não fica perguntando o que ele faz ou deixa de fazer. Carmelo se irrita e atira a taça de vinho no chão.
mandando a garota contar a ele todos os passos que der durante o dia e a noite, obviamente, dizendo que tem medo de que ela se derreta de amor pelo ex-namorado, novamente. Lucrécia tranquiliza o pegajoso, dizendo que ela não significa mais nada para Juliano. Mas Carmelo pega a mulher novamente com violência e avisa que, se souber que ela voltou a vê-lo, mata o rapaz. Ele deixa claro que, a partir de agora, quer saber aonde ela vai e com quem anda. Logo que deixa o escritório do infeliz, a garota dá de cara com Josué, plantado na sala, dizendo que precisa conversar com ela sobre seu irmão. Na casa dos Horta, Justina especula se Luciano encontrou ou não a ex-namorada. O rapaz diz que isto não importa, pois tanto ela quanto ele estão refazendo suas vidas. Mas a vadia continua dizendo que agora ele já sabe que Lucrécia não valia a pena, pois preferiu se casar com um ricaço e blá blá blá. Juliano se irrita, mas a mãe diz que só está dizendo a verdade e que a mocinha nunca imaginou que ele seria mais importante que Carmelo. Juliano pergunta se ela desistiu do divórcio. A mulher responde que não e o filho então encerra a conversa. A campainha toca e é Renata, em prantos, dizendo que Justina tinha razão e Carmelo não vale nada. Enquanto isso, Lucrécia tenta se explicar para Josué e diz que foi Juliano quem a beijou. De forma arrogante, ele se diz um representante da igreja e que está ali para dizer que ela cometeu um pecado muito grave, pois é uma mulher casada e tem obrigação de ser fiel. Lucrécia interrompe e diz que ela não cometeu pecado nenhum e não é obrigada a nada, mas pede que o rapaz não conte nada a Carmelo, que aliás chega e encontra o antigo amigo, dizendo que ele fica muito bem de saia. Indignado, o noviço sai e o pegajoso aproveita para avisar a esposa para ter muito cuidado com o que faz. Ela pergunta se ele também tem ciúme de Josué e o deixa plantado, sozinho. Na fazenda, Rosário trata de sondar o marido sobre o negócio fechado com Ernesto, já que o homem faleceu. Paulino diz que está tudo certo, mas ela revela que está desconfiada de que o homem está escondendo alguma coisa. O fazendeiro acalma a jararaca e diz que pode deixar com ele, que se algo surgir, ele resolve. Neste meio tempo, em uma lanchonete, Renata desabafa suas mágoas, dizendo que não acredita que Odorica tenha tido a coragem de demiti-la. Justina diz que o advogado é um pobre infeliz, que vive lambendo as botas de Carmelo. A garota conta que, se Rosário souber que ela perdeu o emprego, vai expulsá-la de casa e se diz uma idiota por acreditar que o pegajoso iria se divorciar para se casar com ela. Justina tenta mostrar um outro lado da situação e diz que Renata tem que dar graças a Deus por ter se livrado de Carmelo, revelando que gostaria muito que ela fosse sua nora, insinuando que Josué precisa de algo ou alguém que evite que o rapaz cometa o erro de se tornar padre. Na casa de Lorena, o jantar termina e Matilde dá um jeito de deixar a sobrinha e Miguel sozinhos. O rapaz continua se declarando para a moça, mas ela tenta colocar limites no papo do insistente e manda o rapaz embora, dizendo que está cansada e quer dormir. Josué liga para Lorena e manda a cunhada ir a São Pedro imediatamente, pois ela está correndo o risco de perder o noivo para Lucrécia Córdoba.